final do cursinho. A Marina, ela nos solicitou um atendimento emergencial com a criancinha que estava lá no hospital do Unimed. Ela disse que não passava daquela noite, estava muito malzinha com leucemia, 3 anos. Aí nós, no final aqui, improvisamos um quarto, um atendimento de apometria. E aí o doutor desdobrou o espírito dela e trouxe no meu corpo. Eu senti uma coisa que eu sabia que não era minha, mas eu tinha muita vontade de chorar, um choro desesperado. E a colega, que é médium de incorporação, é Ana, né? Eu via que nela veio um espírito e ele tossia muito, até quase vomitar. E depois eu descobri que era o sintoma que ela começou a manifestar nessa infecção que levou ela para a UTI. E na sexta-feira mesmo, de manhã, ela já estava bem melhor, começou a interagir com a mãe dela de novo, que a mãe dela não conseguia nem entrar mais no quarto, de tanto desespero. E, enfim, foi incrível a melhora dela. E agora ela continua lutando, né? Então, se vocês quiserem ajudar, fazendo orações. A importância, né, gente? 10 minutinhos, 4 pessoas de boa vontade. Você chegou a sentir a presença da Deus. E tinha um trabalho de magia poderoso por trás, conseguimos ajudar na hora. Né? E agora vamos continuar na quarta-feira atendendo até ela ficar totalmente curada, se Deus quiser, né? Muito obrigado. Obrigada. Tá? Então, gente, vamos. Acho que é uma luta, assim, não chegou ainda, né? Nós vamos falar para vocês um outro assunto bem legal. Se ela não vier agora, nós vamos falar sobre desdobramento coletivo. Tem 2 técnicas que nós aprendemos aqui nessa casa, que é a técnica da metamorfose, que vocês viram, e a outra é o do desdobramento coletivo. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, dos Espíritos Superiores, com a proteção do nosso diretor espiritual, vamos iniciar então a nossa apresentação da noite de hoje. E tem muitas casas, muitos centros espíritas, que as pessoas têm poucos meios para tapar-se todos, tem um demônio, né, para tapar-se todos aqui. Né? Então, na terça-feira, nós temos o desdobramento coletivo. Isso vocês podem fazer em casa, pode fazer em setores, assim, quando tem 4, 5 pessoas reunidas, ou até 2, pode fazer o desdobramento coletivo, porque ele é seguro. A gente faz uma oração, e depois faz aquele processo original que o Luiz Rodrigues utilizou na hora do início da pneumiatria, que é a apometria, que é o primeiro nome da apometria. Então nós vamos fazer o seguinte, isso aqui foi uma apresentação que nós apresentamos no Rio de Janeiro, no Congresso de Apometria. Todos têm um propósito na vida, um dom único, ou um talento especial para oferecer aos outros. E, chegou a Malu. Ainda bem, chegou o plano A agora. Isso é importante, é só na horinha, né? Vai ser o Fábio, nosso presidente, vai falar sobre como ele faz a apometria, o estilo dele, tá? E na outra semana nós vamos fazer isso aí. Porque é importante você aprender as coisas fáceis, né? Para começar com os fáceis. Eu estava fazendo empresa esperando.
Boa noite, pessoal. Estava no outro local, fazendo outro trabalho. Oi. Olha, até chegamos aqui o Mielzinho. Maria de Lourdes, ela é nossa colaboradora já há quantos anos? 30 anos aqui. Ela começou, quando começamos ali na creche, não tinha centro cultural ali do lado, nem nada aqui, era da creche. Então ela é perseverante. E nós, a Nova Velha Guarda, tem pouco já, né? Mas ela é excelente psicóloga, treinada em centenas de cursos, né? E ela vai dizer para nós, eu tenho muita curiosidade também para saber, quando chega um obsedado no consultório de psicólogo, ou tem muitos problemas que você vê que não é só emoção, que tem alguma coisa a mais, qual é a habilidade dela em tratar essas pessoas, tá bom? Então vai ser uma excelente numa palestra. Muita gratidão, doutor. Boa noite. O senhor tem aquela imagem de pertinho já. Ah, peraí. Não está indo lá ainda. A nossa aula hoje, muito mais do que palestra, que aula é uma troca. Então eu quero que vocês façam muitas indagações, muitas curiosidades, como o doutor comentou, para que a gente possa fazer algo bem dinâmico. Eu coloquei itens mais do que qualquer aspecto para a gente fazer. Então eu vou fazer uma pequena abordagem inicial, tá? Retomando assuntos que vocês já estudaram, e alguma coisa que vocês queiram dentro do assunto que a gente vai trazer, o aspecto psicológico, como abordagem, vocês podem fazer indagações. Eu prefiro muito mais essas indagações do que propriamente uma palestra em si, tá? Vai passando. Eu coloquei o título Psicologia, Apometria, né? Uma forma da gente poder estar. Uma abordagem psicológica e da mediunidade. Tá? Funciona aqui. A primeira coisa que eu vou mencionar para vocês é a questão de frequência vibratória, tá? A frequência, atualmente, nós já podemos medir a escala das emoções. Olha que interessante, né? Isso vocês já viram, o Dr. Dorival já passou para você, tem oportunidade aqui de ver, mas a gente vai estar retomando um pouquinho para que a gente possa lembrar que nós vamos trabalhar com a questão de frequência. Como que a gente vai observar? Conforme a nossa frequência de vibrações, nós vamos estar captando e percebendo o mundo que nos rodeia. Então, quando vai chegar uma pessoa no consultório, de alguma forma a gente vai começar a perceber que tipo de vibração, como ela está vibrando. Ela está mais lá na apatia, na vergonha, ela está na culpa, na apatia. É bem provável que uma pessoa que busca um atendimento psicológico, ela esteja num nível talvez mais baixo do que muito elevado. Claro que muitas vezes, em alguns momentos, em muitas situações ela vai estar, mas principalmente aquele aspecto que ela vai buscar, né? Que ela vai vir com um objetivo, ela vai trazer uma escala provavelmente baixa. E a gente sabe que quando a pessoa está numa escala baixa das emoções, de vibrações, nós estamos captando campos provavelmente negativos, de obsessores, de possessões, para isso, tá? Então aqui também vocês já conhecem este esquema, né? Que vai, né, da vergonha até a iluminação. Naquele anterior a gente tem a palavra disposição e aqui a vontade, né? E aqui disposição. Então antes que nós vamos conversar um pouquinho, eu vou trazer aquilo que vocês já sabem, já conhecem, vocês podem perguntar como que a gente observa isso, tanto no trabalho de apometria que a gente tem aqui na casa, tá? E da qual eu já trabalhei também em outros centros, e também com a psicologia, como é que a gente fez, né? Os tipos de mediunidade inconsciente. A gente sabe, você já viu todos esses aspectos, né, doutor?
Já foram vistos todos esses assuntos de mediunidade e tudo, né? Só quando estamos retomando. O aspecto inconsciente, quando a pessoa não tem consciência daquilo que está acontecendo, né? Que ela está mediunizada, ela pode estar considerado um surto, e é a questão de mediunidade, não é somente porque tem um aspecto mental e tem um aspecto de mediunidade. A gente vai poder conversar um pouquinho para diferenciar. O aspecto subconsciente, aquela mediunidade em que a pessoa tem a percepção, ela só não tem aquele pleno domínio daquilo que está acontecendo, né? E consciente, que é a maioria de nós temos uma mediunidade consciente. Nós temos a nossa percepção daquilo que está acontecendo, que é chamado de uma aproximação, né? Aqueles tipos, né? Então, a clarividência é quando a pessoa tem a percepção de ver, né? Ela tem a percepção de perceber campos, né? Ver vultos ou ver com bastante clareza. Isso, quando a pessoa tem essa consciência, ela já percebe que ela tem alguma dificuldade, ela já está estranha, né? Ela já está, digamos assim, num primeiro momento, ainda quando criança, as maioria das crianças acham que aquilo que elas estão vendo, todos veem, não é somente ela. Até o momento que ela começa a perceber que não é somente, que é somente ela ou poucas pessoas que têm essa questão, a clarividência de ouvir, né? Está ouvindo vozes, vozes que mandam fazer coisas, principalmente situações assim que a gente observa de negativos, né? Então tem aqueles amiguinhos espirituais que tem. A incorporação, a aproximação é quando há essa sensação de que alguém está próximo, ou está comandando, ou está dizendo, está muito próximo, tem uma aproximação. Algumas situações não há necessidade de uma incorporar, tomar conta, mas sim só uma aproximação, que é a grande maioria. Elas sentem, né, sintomas, vamos ver assim, sintomas das quais a pessoa começa a sentir que ela se sente estranha. A grande maioria também nós temos o intuitivo, aquele que capta o campo, né, o campo energético, sente, aí entra as intuições. Eu lembrei da Raquel, daqui um pouco encontro com ela, né? Aí a pessoa me liga, eu estou pensando em alguma situação e aquela situação acontece, então de forma intuitiva. A nossa percepção extrasensorial, tá? Eu já posso colocar aqui umas experiências muito interessantes, que é um livro chamado Além da Cortina de Ferro. Vocês conhecem esse livro? Não? É bem interessante, é um livro muito antigo, tá? Muito antigo, que ele fala das experiências experiências extrasensoriais na Rússia, tá? Eles falam das experiências da KGB, né? Então, o pessoal da KGB vinha para os Estados Unidos e outros países em termos de espionagem, e na época, né, esse livro ele relata as experiências da primavera de 67, 68, né? Então já um bocado de tempo, né? Já são 50 anos, né, dessas experiências, 50 e poucos anos, e é muito atual da gente perceber que eles fizeram as experiências com relação a esses aspectos. Na época não tínhamos nem celulares, né? A gente tinha só os filmes, né, de ficção, né? Eu gosto muito de assistir porque são filmes que na verdade são atuais, só que ainda não tem como comprovar ainda, né, aquelas experiências, então a gente vai assistir como ficção, né? É bem interessante a gente dar uma olhada. E então essas pessoas que estavam em outros países como espiões, eles usavam que forma de comunicação? Mental. Porque qualquer meio físico seria descoberto. Muito mental. Então, pela telepatia. Então, eu me comunicava com o Dr. Dorival mentalmente. Muitos povos fazem isso. Aborígenes australianos, muitos os andinos, tem muita, né? Nós ainda estamos resgatando muito isso, mas muitos povos, em outras épocas e atualmente, eles lidam muito. Nós fizemos muito isso, só que a gente não tem muita consciência da força que a gente tem, né? Dentro do trabalho que a gente fala de hipnose mental, mas dentro da intuição, a força que a gente tem. E a força das magias também é nesse nível, né? Onde vai atuar esse campo energético no outro. Então, o pessoal da KGB, quando ia para outros países, eles se comunicavam telepaticamente. Eu enviava, o Dr. Dorival recebia e enviava outro. E o que estava acontecendo?
Os outros países também, né? Também estudavam, também praticam isso. E há um meio de intercepção, tá? Então, eu estou encaminhando, Elaine, eu estou encaminhando uma mensagem do Lorival e a Elaine intercepta e muda. O nosso pensamento, ele é mais rápido que a velocidade da luz. O pensamento não tem nada que não vá chegar onde está. Só que temos essas possibilidades das interceptações, tá? Para a gente ver o campo energético, o campo que a gente vive constantemente. É tão rápido que eu penso, porque assim, ó, quando eu falo, eu já pensei e vou traduzir isso que eu pensei. Então o pensamento, ele é fluídico, ele é direto, ele não tem, porque aí eu vou pensar como falar algo. E nós temos cada vez diminuindo mais a nossa questão de fala verbal, para que a gente tenha mais a nossa comunicação mais direta, da mente e do coração. Mas há a possibilidade de fazer uma interceptação, quanto rápido que é. Então, na Rússia, eles fizeram pesquisas para que pudessem, quais situações o nosso pensamento não chegaria, e não encontrarem nenhuma situação que pudesse haver uma interceptação, uma interrupção, para que não chegasse o nosso pensamento, nosso campo de vibração. Eles colocaram de Leningrado a Moscou experiências onde pessoas estavam transmitindo mensagens e colocaram dentro daqueles tanques enormes onde tem a proteção para as contaminações químicas e atômicas, né? Que sabe-se que não entra nada lá, nada, né? Nada, porém o pensamento entra. Então a gente está falando de um campo energético, um campo mediúnico, um campo de energia que está presente. Então o que vai fazer não chegar? É o nosso campo de vibração. Porque se eu estiver na vibração nesse nível lá, né, alto, esse campo, eu estou nessa vibração, quando eu estou nessa vibração aqui. Então essa é a forma melhor da gente poder se prevenir, se proteger, justamente. Então, trazendo esses aspectos, né? Então, tem algumas pessoas, aqui é um termo usado bastante da PNL, né? Visual, auditivo e sinestésico. As pessoas mais visuais, possivelmente, vão perceber mais campos da visão, do visual, né? Onde enxerga vultos, percebem. Tem pessoas que têm uma capacidade extraordinária de percepção que chega a confundir se eu estou enxergando o Marco ou não, tá? De repente eu pensei no Marco, enxergo, será que eu estou sentindo o campo vibratório do Marco ou ele fisicamente, né? Pela física quântica, a gente sabe, né, que nós somos projeção, nós projetamos. Então é importante que a gente perceba esse tipo, para que a gente possa perceber que campo cada pessoa vai chegar até nós com essas chamadas disfunções, tá? Nós temos aqui, eu trouxe duas abordagens, que é a associação e dissociação, tá? Eu quero agora que a gente pense em algo assim, um episódio, algum fato, alguma coisa para vocês, bem positivo, bem legal. Não preciso contar, né? Não vou ser curiosa aqui, tá? Esse episódio, essa imagem que cada um está fazendo, que você está fazendo, é uma imagem grande ou pequena? Quem é que quer colocar, não vai contar nada, né? Só contar para nós a sensação corporal perceptiva. Quem pode vir falar aqui? Pode ser você? Quem? Quem se candidata? Só levanta a mão que não vai contar, só vai dizer se... eu vou responder. Se a imagem que você está vendo é grande, é pequena, está perto, está longe, é colorido ou não, não vai contar algum fato, tá? Da qual pensamos, tá? Quem é que quer ser? Pode ser Marco? Essa... né? Marco, essa experiência que você, essa imagem que você tem é bem positiva. Ela é grande ou pequena? Ela é grande.
ela está perto ou longe de você? Médio. Médio. Ele é colorido ou preto e branco? É colorido. Como é que você sabe no seu corpo que ela é positiva, que ela é boa? Como é que você sente no seu corpo essa imagem aí, essa lembrança? Corporal, no corpo. Você fez esse sinal aqui, o pessoal tá vendo, né? Você fez esse sinal aqui. Então, o que você sente no seu peito quando você fez isso? Pessoal, tudo passa pelo nosso corpo. Não tem nada que não passe. Tudo a gente vai perceber pelo corpo. Qualquer emoção, qualquer sentimento, qualquer experiência, é o corpo que nos diz. Exatamente. A gente vai saber como é que eu estou alegre, como é que eu estou triste, é o corpo que vai me dizer, é as sensações corporais. Eu posso saber que existe um campo de energia, um campo de emoções, um campo mental. Mas como é que eu traduzo isso? É no corpo. O corpo é que me diz. Tá? Então, como é que você sabe que essa experiência que você lembrou, ela é positiva para você? Aonde no seu corpo diz isso, Marco? Porque é um casal de amigo meu, eu lembrei deles, não há necessidade de contar o fato. Não, mas vamos colocar assim, ó, que a gente vai colocar, porque aí cada um vai fazer uma imagem daquilo que você está pensando e sentindo. Eu quero saber no corpo, né? Como é que você sabe no seu corpo, olha, essa experiência boa? Onde é que você sente a tua experiência boa? Experiência boa? No seu corpo, onde é que você sente? Primeira coisa é um arrepio. Um arrepio. E a oxigenação fica diferente. A oxigenação. É uma oxigenação mais fechada ou mais aberta? Expansiva, meu forte. Mais expansiva, né? Vou colocando dos dois assim, os olhos, mais abertos ou mais fechados? Mais abertos para você? É interessante porque as sensações, a presença de interferências, vai ser no nosso corpo que a gente vai sentir, né? Quando vocês, qualquer um, né? Pode até outras pessoas darem também, porque existe um certo padrão do que é positivo, o que é negativo para as pessoas em geral, tá? Então nós vamos ver quando a gente vai associar ou dissociar isso, tá? Então, geralmente as pessoas falam que quando estão numa experiência mais positiva, elas abrem mais os olhos, né? Elas têm uma expansão, inclusive, mais torácica, né? Elas se sentem mais abertas, né? Quando elas estão bem, elas sentem uma sensação de paz ou de alegria. Como é que é essa sensação? Bem-estar? Como é que esse bem-estar no corpo? Oxigenação, né? Porque a gente está mais aberto, né? A gente tende a abrir. E agora, cada um de vocês, nessa experiência, tá? Tentem agora a fazer com que essa imagem ela fique mais próxima de vocês e maior. Essa que vocês lembraram. Ela fica melhor, pior ou igual? Melhor, pior ou igual? Quando você aumenta, deixa ela mais perto, maior e mais próxima. A imagem? Uhum. A imagem que eu estaria vendo no momento. Exato, essa que você escolheu. Quando você aumenta ela e deixa mais próximo de você, ela fica mais agradável, fica melhor, pior ou igual? Mais agradável. Mais agradável. 100%. Tente agora, né? Se alguém tente pegar essa experiência, a imagem de vocês e deixar ela bem distante. Bem distante. Pequenininha, veja pequenininha e distante. Como é que a sensação corporal fica? Sai do esquema do que estava sentindo, né? Então, quando a gente dissocia, a gente afasta. Quando a gente associa, a gente traz para dentro, tá? Então agora vamos trazer de novo essa imagem, brincar com a imagem, mas a gente faz isso. Traz mais para pertinho de vocês. Imagine que vocês estão dentro dessa situação. Neste momento vocês estão vivenciando essa situação, não importa o tempo que aconteceu, estão vivenciando, estão dentro dela. Pelos rostos de vocês, alguns estão percebendo que estão entrando mesmo, né?
estão dentro, estão vivenciando, estão ali, tá? Então, isso é associar ou dissociar, tá? Agora, vocês podem pensar numa situação desagradável, mais ou menos, assim, não seja muito cabeluda e tal, né? Só pra gente ver como é que faz. Pense numa situação que desagradou vocês. Mais uma vez, essa experiência, essa imagem que vocês estão recebendo agora, estão lembrando, ela está pequena, grande. Qual é o tamanho que ela está? Pequena ou grande? Ela está próxima ou está distante de vocês? Quem é que quer trazer a sua experiência? Você não entrou nela, você não entrou na tua experiência. Você está ainda na experiência anterior, né? Como é que eu sei? Porque como é que o corpo dela está? Ela não está vibrando numa situação chamada negatividade. Não, ela está ainda numa situação tão boa de antes, pelo jeito, né? Então, o nosso corpo fala, o nosso corpo diz como é que ela está, né? Se eu colocar para você assim, nossa, eu estou tão feliz hoje. Meu corpo não está dizendo que estou feliz. Ao mesmo tempo que eu digo assim, nossa, pessoal, eu estou tão triste, mas tão triste com a situação. Meu corpo vai dizer, né, como é que está a minha postura, né? Eu posso mudar a minha postura nesse sentido. Voltando, quem é que quer trazer a experiência? Pode ser bem experimentar bem pouquinho dessa experiência, né? Você acha que não vale porque já está na anterior, né? Você conseguiu entrar um pouquinho? Essa experiência que você trouxe agora, de uma dificuldade, de um problema, de uma situação que lhe incomoda, Raquel, ela é pequena ou grande essa imagem? Ela é pequena. Quando ela é pequena, onde você está sentindo ela? Sentiu a dor, você está colocando uma no peito, né? Sente dor no peito. E quando você sente essa dor no peito, né? Tu intensifica ela, como é que ela está aí? Ela intensifica quanto mais você pensa, e essa imagem ela fica mais perto ou mais longe quando você pensa mais nela? Fica mais perto, né? Ela fica maior e mais perto, tá? Experimente deixar essa imagem que vocês estão trazendo aí mais perto. E como é que sente o corpo? Pesado ou leve? Como é que está a respiração? Como é que estão os olhos? Há uma tendência, quando estão sentindo aqui neste momento, estão olhando mais para cima, mais para frente ou mais para baixo? Mais para baixo. Como é que sente o seu corpo? Pesado ou leve? Eu tinha falado, parece que mais leve. Ao ter falado, mas ao sentir, tá? Pesado. Traz essa experiência mais para pertinho, deixa ela maior ainda. Aumenta a sensação ou diminui a sensação quando você traz mais perto e maior? Fica pior, né? Então agora, nesse momento, essa experiência leve para longe. Vai pensando, vai deixando ela pequenininha até desaparecer. Aconteceu alguma coisa diferente no corpo? Melhor, pior ou igual? Relaxa. Então, a gente pode associar ou dissociar. Geralmente, quando uma pessoa traz um problema, chega no consultório, ela vem associada. Ela vem com esse problema deste tamanho, né? Com sensações, com experiências, com relatos. Ela vai trazendo, ela está muito associada à situação da dificuldade. E uma das formas da gente poder, quando você dissocia, você expande, você coloca mais distante, o campo energético dela também não vai estar atuando. Tá? Então, para a gente ver. Vamos falar um pouquinho agora dos campos morfogenéticos. É um campo de energia. É um campo que no trabalho, na mediunidade, a gente fala, né, nos locais espirituais, fala muito desse campo de energia. O Rubel Sheldrake, ele trouxe, em termos de estudos científicos, esse termo, campos mórficos ou morfogenéticos. É um campo da qual a gente está na mesma vibração, que tanto está na família, na cidade, no país, no continente, no planeta. Esse campo de energia, tá? Que eu não apareceu. O campo morfogenético quântico é o campo de energia que acontece entre as pessoas, tá? Ele fez um estudo, da qual vocês certamente já conhecem, com relação aos macacos no Japão.
existem centenas, milhares de ilhas no Japão. E os macacos, eles comiam as batatas com terra, não lavavam. Na ilha tinha água próxima, eles não lavavam. E de repente um macaco começou, eles observaram que eles começaram a lavar. E muitos outros também lavaram. Porém, eles dizer, é uma experiência que quem está próximo está aprendendo coisas. Não, inúmeras ilhas, ao mesmo tempo, os macacos que não tinham nenhuma comunicação, a não ser o campo morfogenético, o campo de vibração, da qual eles começaram a lavar as batatas. Então, entre nós temos um campo de vibração, um campo morfogenético, que a gente vai, ao mesmo tempo, acontecendo situações muito parecidas. Tá? Às vezes eu tenho uma ideia, outra pessoa tem a mesma ideia, então dentro deste nível. Aqui nós temos uma imagem dos chakras, que também vocês já viram, já estudaram. Então é um campo de energia, né? Desde o primeiro chakra, quem está vibrando numa energia mais ligada à sobrevivência à Terra, quem está no mesmo nível vai ter uma certa frequência vibratória disso. E assim por todos os chakras. Nós temos, eu não coloquei aqui, mas eu queria trazer para vocês, as questões de doenças. Tem estudos feitos que tem as doenças chamadas kármicas e tem as doenças chamadas, né, as emocionais e as doenças espirituais, tá? Digamos assim. Então, de origem, a questão da origem. As chamadas kármicas, elas estão mais ligadas ao campo físico e que a gente traz já de outras épocas, de outras eras, de outras vivências, tá? As doenças emocionais, elas estão mais voltadas para o nosso lado de como a gente vive no nosso dia a dia, nossa qualidade de vida, nossos pensamentos, nossas capacidades de vibrações, né? E as doenças que sejam do desenvolvimento espiritual é onde nós estamos vibrando em termos de evolução, tá? As doenças podem ser individuais e coletivas, tá? As individuais é aquelas da qual eu estou trabalhando com as minhas coisas, com o meu desenvolvimento, com aquilo que eu preciso aprender. E as coletivas é que eu vou trabalhar em prol do coletivo. Algumas pessoas não tendo condições, às vezes, de trabalhar nesse coletivo, ou trabalhar, algumas pessoas estão a serviço, né? Trabalho por mim e pelos outros. Então, como desenvolvimento. E na doença do desenvolvimento, é onde eu estou vibrando, onde que a pessoa tem certas doenças, onde elas têm um certo energia, né? De dificuldade que envolve a parte dos chakras, tá? A gente pode ver. E essa imagem aqui é para a gente ver o campo de energia que eu trouxe, né? Os corpos, vocês já estudaram sobre isso. Então, que nível que ela está vibrando, e ela vai num campo de expansão. Então, ela vai captando, vai percebendo, vai trazendo. E ela considera, ela vai sentir aonde? No seu físico. É no físico que ela vai ver a manifestação, tá? Eu trouxe também essa imagem aqui para a gente falar um pouquinho da nossa percepção da nossa mediunidade. Sabemos que todos nós temos mediunidade. Algumas pessoas têm de forma mais aberta, mais espontânea. E aonde vai, no aspecto emocional, no aspecto que a pessoa vai trazer diante das dificuldades emocionais, ela vai trazer o seu campo também de mediunidade, né? Então nós temos aqui um aspecto bem importante, que é a glândula pineal, tá? Que da qual está sendo estudada com mais afinco por muitos profissionais atualmente, inclusive com treinamentos para que haja modificações de comportamento através da glândula pineal. E um dos trabalhos que está sendo feito por Luciano Nasso, nos Estados Unidos, que é o doutorado dele que está fazendo, é um brasileiro que vive em torno já de 30 anos na Flórida, é justamente fazer mudanças em 28 dias, ciclos igual os ciclos da menstruação, os ciclos da lua, né, para fases. O chakra frontal, a percepção, coronário, e aí é onde a gente vai captar toda essa energia, não somente a energia que só vem do cosmos, mas a energia também que a gente capta ao redor de nós. Lembrando, né? Lembrando aquela imagem anterior, né? Nesse nosso campo de energia, tá? Até aqui, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Oi. Oi, tudo bem?
Onde é que está? Ah, sim, sei. É em relação às doenças que a pessoa adoece para o bem coletivo, né, no caso. Como é que se identifica isso? Por exemplo, a pessoa vai gerar várias doenças que ela não tem origem nem psicológica ou sentimental e também não é do próprio karma, né? Mas aí se ela não quiser mais aquilo para ela, tipo, eu quero me curar de tal coisa, como é que ela sabe que é dela ou que é coletivo? Geralmente é de ambos, tá? Geralmente, as pessoas que têm mais força, mais energia, ou mais, talvez, uma capacidade, ela não trabalha só para si, ela trabalha em prol também, né? Porque aquela pessoa tem a condição. O câncer, ele tem uma célula luz, né? E essa célula é o trabalho de trabalhar as questões de crueldade, matança de animais, né, agressividades, e tem um aspecto que a pessoa possa, por um tipo de vida que tem, mas muitas vezes a pessoa não apresenta nenhum aspecto assim, digamos, tão claro que ela poderia ter essa doença, mas ela está a serviço, nós estamos a serviço aqui. Então, algumas pessoas, por terem condição, capacidade, já têm até uma programação. Não é um aspecto, talvez, kármico dela, mas que ela tem a força para ajudar muitos outros que não teriam essa possibilidade. Normalmente, essa pessoa vai se resignar. Geralmente, é uma pessoa mais resignada. É uma pessoa que trata mais com a energia mais elevada disso, né? Muito mais que às vezes as pessoas que estão próximas. Então, a gente pode perceber. Pode levantar essa possibilidade, tá? E algumas pessoas ela vai fazer justamente em função até da própria situação do sistema familiar. Ela é a mais capacitada, às vezes, a poder juntar, né, como se fosse, o que é um câncer? Um nódulo. O nódulo ele junta sujeirinhas do corpo e faz uma bolinha, né? Encapsula. Então, de alguma forma, é como se fosse encapsular os problemas daquela família, daquele grupo, daquela região, para que possa trabalhar. É a pessoa que teria mais possibilidades, tá? Então, às vezes ela já tem essa programação e ela sabe, né, que ela tem uma força maior, uma força tão grande de resiliência, de resignação, que pode até aparecer para pessoas, como assim? Essa pessoa está com tantas dificuldades, está vencendo, está conseguindo enfrentar mais do que eu, que às vezes tem uma situação supostamente menor. Tá? E tem a questão aonde que é também está relacionado ao desenvolvimento espiritual, né? A gente observa doenças mais cardíacas, porque está na evolução. As pessoas não estão mais só no ter, só na sobrevivência, não só no prazer da vida, não só no ter, está buscando algo mais, é um aspirante espiritual, tá? Aqui já os trabalhos dos iniciados, né, onde buscam muito mais, né, para trabalhar com os mestres. Então, aonde está o problema de saúde está muitas vezes relacionado em que nível está de desenvolvimento. Então, o trabalho dos chakras está relacionado a isso. Aonde que a pessoa está vibrando mais? Né? Não sei se eu pude lhe responder. Aqui nós temos imagens desse adoecer, né? Do adoecer tanto no sentido físico como psicológico, tá? E as doenças mentais, elas são reais e nós precisamos falar sobre elas. Eu trouxe para vocês aqui alguns itens sobre as doenças mentais, porém, provavelmente a gente não vai ter tempo para estar trabalhando essas questões, talvez alguma pergunta que vocês fazem. Então, nós temos o CID-10, que é uma classificação dos transtornos mentais de comportamento, onde rege, né? Muitas vezes a gente vai no consultório, né? A gente tem o CID, qual é o código da doença. Então, o CID-10 é o que regulamenta as doenças mentais e de comportamento, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui alguns itens, né? As doenças mentais orgânicas, né, são as que atingem a parte física, né, Alzheimer, né, Parkinson, as de personalidade, tá? Tanto, nós não usamos mais os termos assim, digamos assim, psicose e neurose, né? São pessoas psicóticas, neuróticas, normóticas que se usam, né, nos transtornos, né, decorrentes de substâncias psicoativas, pessoas que usam medicamentos, né, ou drogas. Então, elas têm transtornos mentais de comportamento em função também de drogas as mais diversas, né?
Nível de esquizofrenia, tá? São onde há uma dificuldade de relacionamento, de estar aqui no plano da Terra, de conexão com as outras pessoas, de relacionamento, tá? De humor afetivos, né? De humor, nas questões de depressão, né? Bipolaridade, qualquer uma que vocês queiram perguntar, alguma correlação também com a questão de mediunidade, vocês podem perguntar, tá? Os neuróticos, né, que é relacionado ao estresse, somatoformos. Somatoformos são aqueles que há uma ligação dentro ali do somático, psicossomático, né? Antigamente a gente falava, por exemplo, da bipolaridade, que eram as pessoas que viviam muito alto, né? Então eram os maníacos depressivos, né? Então hoje a gente usa distúrbios somatoformes dentro da bipolaridade, que estão tanto no alto, né, na sua, digamos assim, exagero do seu humor, como no seu diminuição do seu humor, né? As síndromes comportamentais, tá? Os retardo mental, os de comportamento de forma geral, tá? Desde déficit de atenção e tal, e distúrbio de desenvolvimento, né? Quando uma pessoa não desenvolve adequadamente daquilo que é esperado, menos que hoje a gente sabe que o desenvolvimento é cada vez mais acelerado e mais abrangente. Todos os distúrbios emocionais, né? Os transtornos emocionais que a gente encontra, tá? Se caso algum desses você tenha uma indagação, a gente pode agora ou posteriormente voltar a falar disso, né? Eu trouxe um aspecto em especial aqui, que pela Organização Mundial de Saúde, no CID-10 F44.3, fala sobre a obsessão espiritual, né? Que é o diagnóstico considerado estado de transe e possessão como perda transitória da identidade com manutenção de consciência do meio ambiente. Então já em torno já de 20 anos é considerado esse transtorno. Esse transtorno é considerado não como uma doença mental, mas considerado como um CID, né? Que é um diagnóstico de estado de transe e transitório. Até vou ler para vocês aqui, ó. Transtorno de transe e possessão, F44.3, tá? Transtorno nos quais há uma perda temporária tanto do senso de identidade pessoal quanto da consciência plena do ambiente. Em alguns casos, o indivíduo age como se tomado por uma outra personalidade, espírito, divindade ou força entre aspas. A atenção e a consciência podem limitar-se e concentrar-se apenas em um ou dois aspectos do ambiente imediato, e há muitas vezes um conjunto limitado, mas repetido de movimentos, posições e expressões locais. Apenas transtornos de transe que são involuntários ou indesejados e que se intrometem nas atividades costumeiras, ocorrendo fora ou sendo um prolongamento de situações religiosas ou outras aceitas culturalmente, devem ser incluídos aqui. Transtorno de transe ocorrendo no curso de psicoses esquizofrênicas ou agudas com alucinações, delírios ou personalidade múltipla não devem ser incluídos aqui, nem nessa categoria ser usada se o transtorno de transe é considerado intimamente associado a qualquer transtorno físico, tal como a epilepsia do lobo temporal ou traumatismo craniano, ou a intoxicação por substâncias psicoativas. Ficou claro para vocês? Quando é considerado um estado de obsessão espiritual, não é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma doença mental, tá? Eis a questão de saber discernir, que a grande maioria considera como uma doença mental. Olha a diferença, né? Eu queria trazer para vocês, dentro dessas questões aqui, em relação à mediunidade, alguns aspectos que é bem interessante, que é onde há uma presença muito nítida de aspectos de obsessores. Você ia perguntar alguma coisa? Você queria? Você estava falando aqui de... Ela é reconhecida como CID. Como? O assunto agora é reconhecido um CID. Que tratamento que é proposto?
profissional, né? Reconhecido que provavelmente existe um tratamento, né, espiritual que eles não. Sabe que ainda há no meio, né, e o doutor Dorival, não sei se tem outros médicos aqui presentes, né, além do doutor Dorival, ainda há muitos profissionais que não têm esse conhecimento, tá? E muito, inclusive, médicos psiquiatras não têm esse conhecimento. Então, caberia, né, eles também considerarem conhecer, mas já tem, né? O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é da USP, ele é um profissional que tem trazido muitas essas questões, de muitos estudos, de diferenciar, né, de fazer uma diferença onde é uma doença mental, uma doença de, digamos, de obsessão ou de possessão, para que possa diferenciar, né? E que quando a pessoa traga isso, ela não vai imediatamente ou para internação ou medicação, que quando há medicação e a pessoa tem esse componente da mediunidade, né, desse captar, vai interferir. Então é interessante que possa fazer esse diagnóstico de forma mais clara, sem considerar que uma pessoa teria que ser inclusive para internação. E muitas vezes os familiares não compreendem isso, né? Não compreendem essa questão. E com relação à adição, os vícios, essa compulsividade, né? O que eu gostaria de colocar para vocês assim, ó, todas, né? Ou seja, tira todas, né? As doenças mentais, elas têm a presença de obsessores. Por quê? Porque existe um campo vibratório, olha a frequência vibratória, está lá embaixo. Então é um campo aberto para que chegue elementos espirituais, elementos de natureza. Elementos espirituais temos sempre, mas quando a pessoa está nesse nível, né, de doença mental, ela está num nível baixo, né, de vibrações. Muitas vezes presas em situações de passado, presa em situações de zonas abissais, né, das suas personalidades e subpersonalidades, onde estão atuando com relação a ela. Pode ser que algumas pessoas com alucinações enxerguem, ou com clarividência enxerguem os seus próprios, né, não campos de outros, mas dela mesmo, né, situações de passado. Então, nem todas as pessoas que têm uma obsessão vai ter doença mental. Mas quem tem uma doença mental tem uma presença de obsessores, né, e tem caso de possessão que toma conta, né, a pessoa de repente não tem uma ação sobre aquilo, uma ação de consciência de sair, tá? Os trabalhos de apometria são trabalhos fantásticos, né, que têm retirados não somente aquele obsessor, mas os campos, né, os comandos e campos, né, muito grandes que tem junto a ele, né? Um trabalho que é feito, cada campo que se abre, se encaminha às vezes centenas e quem sabe até milhares de seres que estão ali, porque se faz o encaminhamento dos comandos, né, e também daqueles que estão subjugados, porque geralmente que chega para nós no trabalho são aqueles intermediários, né, doutor? Aqueles assim que são os testes de ferro, né? Aqueles que são colocados na mente deles, inclusive, para que eles são escravos, mas os grandões. Como o trabalho é um trabalho que se faz uma varredura 360 graus em todo o campo, o mais profundo e o mais amplo que é permitido, se faz uma varredura de muitos seres que estão naquele campo. Então, um nomezinho que chega ali, ele promove uma grande cura, um grande encaminhamento. Então, é um trabalho muito lindo. Então, o trabalho, né, que se tem é justamente perceber e elevar o campo de vibração das pessoas. Então, todos os tipos de adições, de vícios, de compulsividade. Acho que é interessante colocar para vocês, uma coisa que vocês já sabem, que a gente até já mencionou aqui, em outras aulas, é que no plano espiritual, quando uma pessoa desencarna, não tem drogas, não tem cigarro, não tem álcool, não tem alimentação, não tem sexo, não tem jogos, não tem essas coisas de games, né? Não tem coisas de compras, onde tem essas situações de obsessividade, né? Aquele comportamento repetitivo, de compulsividade, de um vício.
E que, então, aquele ser que desencarna, que tem um vício, por exemplo, nas drogas, o que ele faz? Ele vai precisar ter alguém que dê essa energia para ele. Então ele vai se associar a quem? A quem tem abertura, sensibilidade, capacidade para isso. Então a pessoa às vezes diz assim: eu não vou mais fumar, eu não vou buscar droga. Daqui a um pouco ele está indo lá, autômato, porque está hipnotizado, né? Porque é uma questão, é colocado numa tela mental. O que acontece quando chegam os obsessores para a gente atender? É colocado para eles que aquela pessoa que está sendo atendida, aquele paciente, fez algo muito horrível para ele. E ele está ali, às vezes centenas de anos, ou muito tempo, ou um certo tempo começou a descobrir aquela pessoa, né, que ele foi colocado, e ele está ali. Só que quando é mostrado para ele que existe uma outra realidade, que muitas vezes ele foi, entre aspas, enganado mesmo, e grande parte dessas pessoas são seres da família, que já viveram antes, e inclusive viveram muito bem. Aí é uma coisa paradoxal, né? Pela afetividade, pelo amor, gruda. E pelo ódio, gruda também, né? Está preso. Então, quando é mostrado uma outra realidade, eles se desarmam. Como assim? Estou prejudicando meu filho? Tá colocando campos de magia, né? Aparelhos, mil coisas. Você não sabia. Você não sabia que era seu filho. E você permaneceu tanto tempo junto porque existe uma energia de afeto junto. É algo paradoxal, mas está junto. Aonde que nós temos as mais dificuldades? É dentro do nosso seio familiar, onde a gente tem um amor e onde afloram também as dificuldades. É uma coisa muito junta. Então, nesses casos aqui, esses seres, eles são manipulados. E eles não querem, de alguma forma, que desencarnem. Imagina uma pessoa que usa drogas, vai desencarnar, para onde ele vai? Ele vai entrar na fila junto. É mais um que vai ficar ali. Então, ele tem que ser mantido. Uma pessoa que use álcool também. Às vezes parece incrível a gente ver uma pessoa, né, com uma situação dessas, uma noite fria, dormindo na rua. E cadê a pneumonia dela? Não tem, né? Então, às vezes ela sei lá, eu digo, passou uma roda de um carro por cima do pé, a maioria das pessoas iriam fazer uma cirurgia no hospital. Não vai, porque tem um monte de seres ali que reconstituem e logo curam, né? Porque eles precisam também desses ali. Precisam de qualquer uma das e muito mais, que eu coloquei as principais. Então, quando chega pra gente uma pessoa que conta que ou ela está, porque é difícil, viu? Quem tem as compulsividades não é tão fácil de chegar para tratamento, porque tem uma turma junto que não deixa. Não deixa. Assim como também vem para um centro trabalhar, né? Tem alguns que ficam lá fora esperando, né? Não entram. O trabalho de apometria é um trabalho muito interessante, porque ele faz uma varredura e puxa, né? Ele capta quem está no campo. Porque se for, dependendo dos trabalhos, e até alguns trabalhos espirituais que tem, eles ficam lá fora esperando. Deixa a pessoa tomar um passe, fazer um trabalhinho, desculpa a expressão trabalhinho, o trabalho que é feito, chega ali fora, engancha nele, já vai dentro do carro, né? Para chegar aqui, às vezes, né, estraga o carro, a pessoa tem um problema, chegou uma visita, ou seja, todas as possibilidades para não chegar. Tá? Porque existe, eles são importantes. Então, esses trabalhos, quando a pessoa tem esse nível e consegue chegar para um atendimento espiritual, a gente tem que saber que tem que trabalhar no atendimento psicológico, tem que ir para o atendimento espiritual, porque o trabalho vai ser muito mais demorado se não tiver um atendimento espiritual junto. Porque eles precisam, esses seres que estão ali, serem encaminhados. E se ele não tiver uma ação de mudança, vai vir outra turma. Porque ele está nesse campo.
Tá? Então, quando chega uma pessoa que conta que o seu pai, ou seu irmão, ou alguém da família, porque muitas vezes não é a pessoa que chega, é outro, ele diz assim, é a pessoa mais sensível da sua casa. É realmente, tem um bom coração, é bom, não é bom para ele mesmo, eles dizem, né? Então a gente começa a ver, porque é uma pessoa que tem uma sensibilidade. Se ela não tivesse, se ela fosse um casca dura, nem eles não conseguiam chegar. Eles vão chegar em alguém que tenha essa sensibilidade. Talvez a pessoa mais suave, mais bondosa, mais de bom coração, né? Aquela pessoa que se permite com uma certa, digamos, vulnerabilidade para que o outro chegue. É aquele que dá, de repente, ele tem, sei lá, R$1 e outra pessoa precisa dar. Aí chega em casa, brigam que ela não trouxe, né? Então assim, a gente vai ver, faz um olhar dentro desse nível. Cigarro, ninguém fuma sozinho, né? A parte de álcool, né? As bebidas, ninguém bebe sozinho. Então, os dias que vocês estiverem bebendo um pouquinho a mais, bebe porque vocês não estão bebendo sozinhos, né? Tem uma turma muitas vezes junto, uma turma, né? Então, ali, alimentação, os excessos de alimentação, compulsão por alimentação. Imagina uma pessoa, né, que falece, desencarna, né, obeso, que tinha uma compulsão para alimentar. Você tem que se alimentar através de alguém. Né? Sexo também, jogos de azar, né? Hoje muitos games, né? Toda essa parte de jogos eletrônicos aí, que tem pessoas que param de trabalhar, param de cuidar da vida dos filhos para jogar compulsivamente. Por trás desses tem, tá? E a nível de compras também, compras compulsivas, né? É no sentido de, é como que fosse assim, a gente chama que é uma fome da alma. Pessoas que começam depois a buscar trabalhos espirituais, trabalhos psicológicos, trabalhos de mudanças de comportamento, vão se descobrir pessoas muito talentosas, pessoas que têm ligadas às artes, muita inteligência, muita capacidade, mas que são muitas vezes, por grande parte da família, rejeitados, desqualificados, né? Porque além de outros aspectos a gente ver isso, enquanto aquela pessoa ali está bebendo, eu não preciso beber. Enquanto aquela pessoa está se drogando, e da minha família, eu não preciso me drogar. Então ele é o mais forte. Acho que isso é interessante a gente ver. Aquele que tem, você perguntou da doença, ele é o mais forte que às vezes tem uma doença. O fraco não vai dar conta. Tá? Às vezes diz, nossa, eu não teria essa capacidade de passar por essa situação. Como você não tem a capacidade, não é dado para você isso. Né? Se eu não tenho, não vou ser dado para mim. É só dado aquilo que eu vou ter condições. Aquela pessoa vai ter condições. Cada um tem a força do seu destino. E uma das coisas talvez que a gente mais tire a energia de uma pessoa é ter piedade, pena, coitadinho, né? Tira a capacidade do outro. Cada um tem a força do seu destino. Ver aquela pessoa, dar, digamos assim, um incentivo, encaminhar ela para um atendimento e muitas vezes levar, principalmente nessa fase inicial. Às vezes uma pessoa está tão deprimida, tão depressiva, que ela não tem a força de ir, mas alguém às vezes tem que ligar, marcar, acompanhar e depois ela vai. Mas naquele primeiro momento ela tem que sair, ela está lá se afogando, lá no mar, se afogando na água, e a gente tem que tirar ela, ajudar ela primeiro, tá? Então, a gente vai colocar esse aqui, mania de limpeza, né? Ou seja, tudo é força. Quando é exagero, é que se torna um problema, digamos assim, é uma fraqueza, né? Deixa eu olhar. Nós temos um pouquinho mais de tempo ainda, uns minutinhos. Sim. Temos. Eu coloquei assim a palavra mediunidade aqui, que a gente já conversamos um pouquinho sobre isso agora, durante esse momento. A questão de obsessão, de possessão, de fascinação. Ser obsessor, como é que a gente sabe que uma pessoa está com obsessor?
ações dela. Como? Pelas ações. Pelas ações. Que tipo de ações? Bem isso aqui que a gente vai falar depois dos sintomas, né? A gente começa a observar que a pessoa se sente, por exemplo, estranha. Ela começa às vezes a ter um cansaço imotivado, sonolência que ela não consegue dar conta, né? Ela vai quase perdendo o seu campo, às vezes de visão. Às vezes ela pode perder movimentos corporais, pode ter arrepios no corpo. Ela pode sentir que a vida dela começa a ficar trancada, parece que não anda, as coisas não acontecem, quase vai acontecer, né? Tá nadando, chegou na praia, né? Não conseguiu chegar. Ela tem mau humor, né? A pessoa começa às vezes a ficar empurrada do nada, e nem ela se dá por conta muitas vezes, né? Fica irritada. Então, tanto as coisas, a parte corporal como emocional vai sentir, né? E às vezes ela começa a ficar com raiva de uma pessoa, sem motivo, até a voz dela incomoda. Então, de alguma forma, como atingir um pai e uma mãe? Atingir uma criança, o filho. Melhor forma de atingir, né? Então, quando a criança começa a ter febres imotivadas, faz todos os tipos de exames, a pessoa não encontra, às vezes, um motivo, tá? Ou aquilo que encontra é algo, assim, não muito forte para que ela pudesse estar naquela situação, tá? Começa a sentir baixa capacidade de trabalho, cansaço. Ela começa a enxergar ou sentir assim, desconfianças. Então, mais ou menos, se a gente for pegar todas as doenças mentais, do comportamento, ela começa a ter. Mas não tem assim, faz um exame e não vai encontrar, tá? Ela tem aquela sensação de estar de pressão arterial baixa ou alta e vai dizer que está ok, tá? Com o tempo vai interferir no campo físico também, tá? Eu estou com palpitação, acho que eu estou com um problema cardíaco. Vai fazer os exames e nada. E às vezes ela sente toda a sintomatologia. Começa a enformigar o braço, começa, né? Então o que acontece? É alguém que está no seu campo, né? Olha o campo morfogenético, está no seu campo e está do ladinho. Está aqui grudadinho em mim. Se é um doente que está com problema cardiológico, eu vou sentir essa mesma sensação. E parece que é meu, tá? Então, de repente, eu estou com muita raiva. Esse ser que está comigo, ele quer atrapalhar outra pessoa. Às vezes eu sou o caminho, porque eu sou o médio, eu tenho a capacidade mais de captar. Então, eu vou começar a ficar chateada com você, né? Porque eu sei que ele quer atingir. Quer atingir o pai e a mãe. Se for atingir diretamente o pai e a mãe, talvez não dá conta. Mas atinja um filho para ver como é fácil desarmonizar, desequilibrar. Colocar ideias, né? Hipnose, né, doutor? Tem muito. Hipnotizam, colocam na cabeça, né? Colocam. E eles usam uma tela mental. E muitas vezes não precisa estar desencarnado como a gente atende, nós mesmos. Vamos ficando com uma ideia equivocada. Se a gente for ver, todos nós precisamos nos harmonizar, levar nosso padrão de energia. E em alguns casos são casos até mais graves, que é o campo de magia. Os trabalhos de apometria, muitos desses casos têm, tá? Muitos casos têm. Como é que a gente vai saber que é um campo maior, um campo de magia? Também vem os sintomas, né? Os sintomas, náuseas, a sensação de vômitos, uma sensação de embrulho, sensação que a pessoa está perdendo a sua consciência, ela não consegue dar conta de fazer as coisas, né? Então ela vai num campo que ela vai sentindo que as coisas não dão certo. Os campos de magia, a gente pensa, nossa, mas como tem, né? Quantas pessoas estão fazendo na magia? Muitos deles são a nível mental. Eu considero que entre 80% e 85%, o doutor pode até discordar, né? Ou colocar sua opinião, doutor. De 80% e 85% dos campos de magias não são aquela pessoa que vai lá no terreiro fazer, ou vai lá fazer um pedido, ou vai fazer a sua magia lá das suas revistinhas e tal. É nível mental. Como é que acontece isso?
Eu fiquei muito chateada com a situação. E aí eu tenho aquele desejo, né? Que essa pessoa se rale. E aí um ser que está nesse nível, né? Perceber, tipo, opa, vou ter uma cliente agora. E se associa energeticamente comigo, porque eu pensei e desejei isso. E eu vou ter que pagar de alguma forma com energia, então fica associado. Então, a maioria dos campos de magia são no nível da mente, do mental, juntamente com seres obsessores e muitas vezes de possessão, seja no nível objetivo de que houve perdas financeiras ou perdas materiais mais diversas, de relacionamentos, né? O desejo, digamos assim, a pessoa se dá por conta de que ela está no plano espiritual, o seu esposo daquela vida anterior já está com outra, né? Ou aquela pessoa que está ocupando a casa que era dela, as propriedades estão usando. Então eles se sentem invadidos e vão tentar tirar, né? Incomodar, interferir, né? Colocar aparelhos. E muitas vezes a melhor forma é de colocar que aquela pessoa prejudicou ele no passado, tá? Então, muitas vezes, os campos não são nem de agora, são campos de magia de outras vidas que entram nesse nível. E a gente vai observando pelo comportamento que não flui, no comportamento que a pessoa está contando, né? Nossa, ela amanheceu muito ruim. Outro aspecto que a gente observa pelos sonhos, né? Pesadelos, né? Onde a pessoa percebe situações, algumas lembram, outras não, né? Acordam assustadas, contam algumas situações de sonhos, tem interferência no seu sono, o sono não está regular, não consegue dormir bem, tem interferências, tá? Então a gente vai, então quanto mais a pessoa tiver com as vibrações mais baixas, mais ela pode estar aberta nesses campos de interferências, tanto de obsessão, de possessão, de fascinação ou campos de magia. Perguntas, bem aberta. Fala. Se uma paciente obsedada e ela é evangélica, como é que tu parece que você for? Olha, é bem importante. Geralmente, eu indago, né, para a pessoa, para a Safira, quando eu estou conversando com ela, qual é a orientação espiritual. E dentro dessa orientação espiritual, que a gente busque orientar que o objetivo do trabalho não é entrar em questões assim, do seu aspecto de religião, da sua religião, das suas crenças. Então, nesses casos, é indicado conversar com o pastor, porque nas igrejas evangélicas também é feito o trabalho das obsessões, né, descarregos, e inclusive algumas pessoas entram em estado de mediunidade, né, de receber espíritos. É colocado de outra forma, né, a presença do Espírito Santo ou demônios, algumas coisas. Então, no trabalho nas igrejas evangélicas também é feito trabalhos de desobsessão, talvez com outros nomes, mas que possam ir lá e eles se manifestam, muitas vezes tem manifestações físicas, né? Então, tanto no evangélicas como espíritas, né? Então, a presença, digamos, de uma pessoa católica, porque o objetivo não é de confrontar o aspecto da sua espiritualidade, e sim o seu trabalho. Algumas pessoas é mais fácil, né, de poder encaminhar, e elas ficam muito... a diferença que há para o trabalho posterior, uma pessoa sair desses campos de obsessões é incrível, porque ela se sente mais leve, quando você coloquei para vocês estarem com a dificuldade junto com vocês ou distanciado, né? Porque é importante que a gente aumente nossa capacidade de trazer para nós as coisas positivas que nos elevam e afastar aquilo que está no campo nosso, para a gente poder trabalhar e viver melhor. Então, nesse caso, obsessores também, tá? Então, tem pessoas que têm uma capacidade, inclusive, assim, até de falar. O que a gente indica é que ela busque um auxílio da onde ela se encontra, onde ela se sinta à vontade, seja numa casa de umbanda, seja numa casa espírita, no evangélico, aonde ela encontra o seu coração, né, onde ela se sinta bem, onde ela se sinta que ela possa ser ouvida, respeitada, e principalmente assim, pessoal, que todos esses seres que estão conosco em algum momento, o que eles mais precisam é de amor, mais precisam de atenção. Se eles não têm atenção, eles estão ali. Então, quanto mais a gente puder respeitar, com muito respeito,
respeito conversar com eles nos trabalhos, né? Acho que todos já foi colocado tantas vezes aqui, e no trabalho que a gente desenvolve é assim, ó, muito respeito, muito amor e compreender que eles estão em sofrimento. Se eles não tivessem sofrimento, eles não estariam naquela situação. E a maioria perderam situações de desenvolvimento espiritual. A grande maioria já tiveram auges em lugares, em posições, em trabalhos muito bonitos da espiritualidade de luz. E aí porque eles têm um poder, eles só são usados e trazidos porque eles têm um poder grande de luz. Só que eles são colocados para eles que alguém fez algo de negativo. Então é usado esse nosso lado da sombra, não da luz, da sombra. Que cada um de nós ainda está se iluminando. Quantas vezes alguém vem e diz alguma coisa e a gente quase às vezes acredita, e às vezes até acredita sem ser verdade. Então nesse campo onde eles trabalham de forma muito efetiva, muito mais ainda. Qual é a percentagem que você indica a medicamentos de comitente com psiquiatra para tratar enfermidades, ou você quase não usa? Nós como psicólogos, a gente não tem condições, né, não temos aparato para fazer a indicação ou contraindicação de parte medicamentosa. O que a gente faz é saber, né, a gente estudou uma disciplina lá de psicofarmacologia e tal, e mesmo assim é para entender que tipo de medicação aquela pessoa está usando, mas jamais nem tirar, nem encaminhar, tirar ou contraindicar. Quando necessário, é indicado para um psiquiatra. Os psiquiatras que eu geralmente gosto de encaminhar são aqueles que já têm uma orientação espírita, que já trabalham no centro, que tem uma família, ou que às vezes frequentam, que buscam, para que possa dar o mínimo de medicação possível. Então, o meu percentual é muito baixo, doutor Dorival, de indicação, para que possa, o respeito àquele que vem com a medicação, seja de outros médicos ou do psiquiatra, tá? Às vezes a gente até dá uma indicação se ela quer conhecer uma outra abordagem, né, psiquiátrica, para que possa, quem sabe, rever a sua medicação e às vezes um resultado positivo, tá? E a gente tem que compreender que aquela pessoa, muitas delas estão já quase que dependentes da medicação, tá? Tem uma pesquisa que foi feita muito tempo atrás, onde eles pegaram três grupos. No FDA, nos Estados Unidos, que é o departamento onde dão um aval para a medicação que já está ok, depois de todos os anos e anos de pesquisas. Então eles pegaram 3 grupos, de médicos e pacientes da mesma enfermidade, e colocaram para o primeiro grupo. Essa medicação, essa droga, é de última geração, ela está aprovada e você vai dizer para os seus clientes que está aprovado. Para o outro grupo, olha, essa medicação ela está em teste, mas você vai dizer para os seus clientes que ela está aprovada, que é a melhor medicação. E o terceiro grupo vai dizer, foi dito para os médicos e também dizer para os pacientes que a droga estava em teste. É só que essa medicação é chamada placebo. Não tem efeito nenhum, não tem medicação, na vida de palco, e foi dado. Então, o resultado, como é que vocês imaginam que foi? O melhor, aquele que o médico acreditava que fosse e o seu paciente também. O mediano foi aquele que o médico sabia que estava em teste, sabendo que teste tem uma possibilidade de não ser o melhor ainda, e o paciente sabia que era o melhor. E o mais baixo, o nível mais baixo, é aquele que nem o médico nem o paciente colocaram a fé, acreditaram, né? Então isso tem uma força muito grande da gente poder mudar, né? E poder acreditar que a pessoa possa melhorar ao ponto de alterar até seu uso de medicação, né? Porque na linha da psicologia, da psiquiatria, é uma das maiores dificuldades de acertar a medicação, porque tem uma série de componentes envolvidos. E às vezes eu diria que nem adianta, porque tem um caso muito mais de obsessores ali, de outras áreas, do que propriamente a medicação. A medicação só vai, às vezes, tapar um pouquinho, né? Mais perguntas de você, do doutor? E efeito colateral desse remédio não influi muito na psicologia? Influencia muito, doutora, o efeito colateral, sim.
Porque uma que a gente, assim, se a gente for ler uma bula, tem todos os efeitos colaterais de todas as formas. Por quê? Porque se a pessoa tomar a medicação e ela tiver algum problema, pode ser até processado no laboratório, porque não mencionou que daria. Então a gente tem assim, tem desde a pessoa ficar apática ou eufórica, sabe? Então ela tem ao mesmo tempo situações bem diversas. E cada pessoa também tem certas medicações que vai alterar uma pessoa mais do que outra. Então enjoos, né, tonturas e tudo. Então a medicação ela vai atingir vários níveis, vários corpos da pessoa, tá? Então é mais indicado até usar florais, homeopatia, ortomolecular, medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, indiana. Então outras formas que podem potencializar mais. E às vezes a pessoa tem muito assim, tem alguns profissionais que vão só para a parte medicamentosa, não tem a parte terapêutica, né? Então é só a medicação. E algumas pessoas também não conseguiriam viver sem a medicação porque elas consideram, com a sua bengala, que se não tiver medicação elas não vão estar bem, tá? Então, se der talvez, em alguns casos, né, der até uma medicação de efeito placebo, para algumas pessoas pode ter o mesmo efeito. Alguns casos precisa. A gente tem que ter o cuidado com pessoas que têm risco de vida, pessoas que estão no nível, digamos assim, mais psicóticos. Então a gente não pode negligenciar algumas situações bem graves, tá? Em geral, essas pessoas não chegam às vezes para um psicólogo muito grave, porque eles estão com um psiquiatra e só tratam ou no consultório ou até mesmo nas internações, tá? Então, alguns casos mais graves, até porque às vezes eu nem acredito que possa, com trabalhos, e hoje a gente tem muitos trabalhos que não é somente falar, né? Tem trabalhos bem práticos, né? Bem efetivos, bem interativos para isso, diversas áreas, né? Dentro da psicologia transpessoal, né? Usando-se PNL, usando reiki, usando constelações, hipnose, dentro da linha da terapia cognitivo-comportamental. Então tem muitas variantes. E quem trabalha mais numa linha assim, mais tradicional da psicologia, não tem muita interação, né? E não tem muitas vezes fazer algo mais uma indicação. Então a gente é muito dinâmico com a pessoa, né? Então se a pessoa tem uma abertura, e muitas vezes já chegam, porque o meu trabalho nessa linha, digamos assim, mais aberta da psicologia, muitas vezes a pessoa já vem de um centro espírita, alguém que já encaminha, já conhece o trabalho. Então assim, já há uma indicação de trabalhar, tá? Há uma indicação de mudar a sua vida em função de um trabalho mediúnico. E muitas vezes a pessoa está buscando uma linha mais, por exemplo, kardecista, e a gente oferece, indica um trabalho um pouco mais diferenciado, como a apometria. E o resultado é evidente, né? Aqui dentro da sala eu conheço várias pessoas que já tiveram trabalhos que fizeram mudanças bem bonitas na sua vida depois que fizeram atendimentos da apometria e que auxiliaram muito o seu trabalho terapêutico que estão fazendo, né? A gente não tem, eu não tenho, nem acho que nenhum dos colegas, a pretensão, né, talvez alguns possam ter, de que a gente possa trabalhar sozinhos. Em primeiro lugar, tem toda essa gama, né, de trabalho, e principalmente uma coisa que eu não disse ainda para vocês, a gente tem nossos protetores espirituais que estão trabalhando conosco e os protetores espirituais de quem está ali na nossa frente, né? A gente não trabalha sozinho, não tem essa pretensão, nem que a gente possa, né, assim, uma grande prepotência considerar que a minha terapia, o meu trabalho que curou. É um conjunto, é um grande conjunto. E quando a pessoa vai, ela já tem uma motivação para essa mudança. Ela já está. Às vezes acontece que ela está indo lá porque a família quer, porque a escola está exigindo, porque o trabalho. Mas a grande maioria de pessoas que vão para a sua própria vontade. Então ela já tem uma energia. Pessoas que já passaram até por outros tipos de trabalho terapêuticos e ao saber que você tem um trabalho mais aberto, mais abrangente, que a gente trabalha com campo de energia, campo de proteção, da gente poder ensinar a pessoa, né? Onde a gente faz um olhar integral, né? Como é que ela está a nível... Tem uma moça que chegou para mim, né? Ela teve 2 sessões agora. E aí aquela pessoa, ela me disse,
que ela tem um comportamento, um padrão de começar as coisas e parar, né? E eu perguntei, para que situações ela para, ela não vai? Na verdade, em resumo, ela não faz para ela, para os outros ela vai, ela é responsável. Mas quando é para ela, de ir para a academia, fazer uma yoga, fazer uma meditação, fazer um TP, porque para ela deixa. Mas nossa, não tinha dado por conta, que é colher para mim, né? E aí assim, aí a gente vai ver como é que ela está em termos de alimentação. E ela assim, ela tem muito sono, ela tá quase sempre dormindo. Então, tem um aspecto energético, mas também tem um aspecto físico. Ela não toma café de manhã, ela almoça, não come à tarde, e quando chega à noite ela faz uma alimentação bem frugal, porque ela não quer engordar. Então, ela praticamente está vivendo, né? Então, assim, existe pessoas que eu conheço, tive a oportunidade de conhecer a Yasmin, que é uma australiana, que na época já vai ser 15 anos, acho que agora faz uns 30 anos que ela não come. Ela não come nenhum alimento que a gente tem físico. Ela se alimenta de energia, e tem muitas pessoas no mundo que fazem isso. Mas elas têm um aspecto de vida muito diferente do nosso. São pessoas que caminham muito, não é tanto ginástica, não é academia, não, é caminhar, é movimentação, oxigenação, em todos os aspectos, né? Elas rejuvenescem o seu corpo, né? Menos da alimentação. Muito uso do prana, muita meditação, muita respiração, né? Mas é uma vida que nós temos uma vida muito corrida, nós temos que pensar. Então ela fica, essa moça, né? Ela não consegue ter uma energia. Então a gente tem que fazer um olhar integral. Como é que está a alimentação física? Como é que está a alimentação emocional dela? Como é que está a alimentação mental e também espiritual? Já tive algum caso assim, de pessoas que foram muito no campo de magia, de sedadas, e os obsessores procuraram te atingir? Sim, também, tá? A gente percebe assim, as mais diversas situações, desde a pessoa, por exemplo, assim, ela ligou e a gente não viu que tinha chegado uma ligação, parece que atrapalha, tá? Há atrapalhos. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre cuidar do nosso campo, fazer nossa higiene espiritual constantemente, trabalhar, né? A gente tem o trabalho espiritual, não nos tira nenhuma coisa de ter campos de magia ou coisa assim, tá? Então a gente poder buscar o trabalho da apometria, buscar ajudas, a gente tem que saber que a gente também está, além dos nossos aspectos pessoais de vida, também o aspecto de trabalho, porque eles atingem o ambiente. Nós temos que ter um ambiente, a metafísica ambiental, uma coisa que até não trouxe importante, né, de onde a gente está vivendo, até mesmo estudo se existe alguma corrente de água no solo, porque ali às vezes tem situações que parece que não dá certo, então a parte ambiental também a gente tem que fazer esse olhar. A gente tem que ver o que a gente pode receber, né? Os campos de inveja é um campo de magia, né? Pessoas, o pensamento, né? Direcionados, né? De inveja, de desejo não dê certo. Tchau. O pessoal já acho que do horário, né? Que mais? Que perguntinhas? Alguma colocação, alguma coisa que vocês queiram perguntar ou queiram até colaborar ou dar um depoimento? Sim? Onde que o autismo se encaixaria no CID e o teu ponto de vista sobre a espiritualidade? Uma pergunta bem interessante, tá? Eu vou aproveitar e falar do autismo, que é no início da vida, e Alzheimer, que é no final, tá? O autismo, no meu ponto de vista, né, ele é um caso assim, que a pessoa não consegue ter entrado de todo na vida terrena, tá? Então, por ser, digamos assim, um ambiente tóxico, um ambiente pesado, ele se retrai, ele não consegue. Ele tem uma forma própria de se relacionar com os outros, tá? Com muita sensibilidade. Muitos casos hoje são considerados autismo, mas não são. São seres que vêm de outras galáxias, que estão ajudando no desenvolvimento da Terra, são muito elevados de energia, e ao chegar aqui, eles não se adaptam a esse campo energético muito denso que é a Terra. Alguns nem ficam, alguns já desencarnam, às vezes durante a vida uterina ou quando criança, porque é muito, muito pesado, muito denso. Então são seres assim, que têm o estilo deles, altamente inteligentes,
e que às vezes mais tarde é que vão se desenvolver e se mostrar. Einstein era um menino que até os 5 anos ele não falava, entendia tudo. Aí quando ele reclamou da irmã dele que deu o leite quente para ele, mas você fala, claro que sim, eu sei falar, eu sei me comunicar, eu me comunico diretamente. Então muitos autistas têm essa capacidade que todos nós temos, estamos desenvolvendo mais, a gente vai começar a desenvolver a capacidade dessa interação, não somente pela fala, né? Mas de uma forma, é a inclusão. Então o autismo, tem vários níveis de autismo, vários. Muitas pessoas a gente nem está por conta que aquela pessoa tem seu nível. Às vezes são pessoas que podem trabalhar de forma muito focada. Nada que está acontecendo pode tirar daquele foco. Pode passar o que tiver ali. É como que tivesse assim, ó, eu estou aqui e nada vai atrapalhar, né? Tem um livro muito interessante que, se vocês tiverem a oportunidade de ler, Olhe nos Meus Olhos. Ele é do autismo de Asperger. Ele mesmo, é um livro que ele escreveu, na qual ele só teve o diagnóstico dele aos 40 anos. E aí ele foi entender todo esse processo dele. E ele na Inglaterra, ele desenvolveu muito as bandas, porque ele começou a trabalhar com uma banda e ele tinha capacidade auditiva de perceber o som de uma caixa de som, de outra caixa de som, de outra. E ele começou a perceber que podia modificar, né? E ele conseguia fazer com que as caixas pudessem, conforme tocando lá nas guitarras, iam para um som e para outro. Então ele revolucionou essas questões de bandas com a música, com a capacidade auditiva dele muito. É como que pudesse aqui ouvir, digamos, o que o senhor estaria, sabe, assim, um pequeno movimento ali, uma pessoa lá de trás, ele vai uma capacidade, porque ele desconsidera qualquer som que esteja aqui para chegar lá. É uma capacidade ultra. Então, acontece no autismo. São seres que a gente vai começar a encontrar cada vez mais, da gente poder lidar de uma forma de muito respeito. Então, e ao chegar aqui na Terra, por ter esse campo mais denso, eles se isolam, eles não fazem uma interação. O autismo clássico, colocado nos livros de psicopatologia, é muito assim, é a dificuldade de interação do bebê com a mãe. Não consegue fazer o olhar. Por isso que nesse livro, Olhe nos Meus Olhos, que ele não conseguia olhar, né? Ele olhava, né? Não consegue fixar o olhar, não consegue ter essa profundidade, essa conexão, falta de conexão. Então, o mundo deles é um mundo à parte, tá? Eu atendi alguns anos atrás uma moça em que ela, assim, de origem italiana, uma moça muito grande, ela tinha umas mãos grandes, né? Quando ela dava um abraço, ela quase a impressão assim que ela ia demolir, gente. Ela não tinha noção da força dela, né? E aí um dia ela me disse assim, Malu, que alegria! Ela era de outra cidade, ela disse, nossa, eu estava na frente da livraria Rossi e eu consegui perceber as minhas pisadas. Gente, ela caminhava, que ela fazia muito barulho, mas ela não ouvia, ela não conseguia ter a capacidade de ouvir os próprios sons dela. Ela falava alto, ela não conseguia, ela como fosse desintonizada, né? E depois ela começou a ter, ela é uma pessoa assim que ela estava com 20, acho que 26 anos na época, ela não tinha um namorado, ela começou. Mas ela tinha uma vida, ela tinha um mundo maravilhoso no plano espiritual, que ela contava, ela estava muito mais lá do que aqui. Uma mediunidade, uma sensibilidade e tal. Tem outro rapaz que eu atendi, em que nesse mundo dele, né, um pouco mais grave, né, ele tinha parado de estudar, depois ele voltou a estudar por incentivo terapêutico. Ele tinha parado, fazia 17 anos que não estudava. Ele começou a estudar, voltou para a escola, né, chegou a fazer até o ensino médio dele, né. Na cidade que ele morava não tinha o ensino médio do EJA, então ele vinha a Caxias fazer, né. E ele tinha aqueles comportamentos bem repetitivos, né. Não tinha movimentos, quase um comportamento mais robotizado, muito medo. E quando ele se sentia um pouco ameaçado, ele ia para esse mundo dele, pessoal, e aonde as pessoas que conviviam com ele tinham um nome diferente e eram fantásticas. A mãe, o pai, os irmãos, né? Tinham nomes, porque ele se refugiava ali. Era uma forma de defesa, ele não conseguia estar inteiro aqui, tá?
A gente entra de forma inteira até os 7 anos, mas essas pessoas permanecem um pouco mais como formas, né, de estar nesses mundos ou ainda muito ligados às suas origens. O Alzheimer, né, colocar um pouquinho. O Alzheimer também, 5 minutinhos. O Alzheimer me parece algo aonde, no meu ponto de vista, as pessoas têm muitas lembranças negativas e elas não conseguem ascender espiritualmente, porque elas constantemente estão nesse campo vibratório negativo e inclusive presas a muitas situações de zonas abissais por esse campo de energia. Falam mal, pensam coisas mal, só contam coisas negativas, e aí o plano espiritual, uma bênção, começa a cortar as lembranças, tanto boas quanto más, porque ela não vai ficar só com as boas, mas é preferível que tire o campo do positivo para também tirar o negativo, porque como é que elas vão ascender se estão constantemente grudadas, presas nessas zonas? Se faz trabalhos espirituais, faz trabalhos de tudo e a pessoa permanece, pessoas muito arraigadas. Não sei se faz sentido para vocês a gente pensar assim. Elas vão perdendo a memória. E ao perder a memória também vão perdendo esses campos, né? Os pontos chegam a pessoas quase que zero. Elas não reconhecem as pessoas da família, não sabem quem é quem, nem nome, mas é como elas estão ali, zeradas. Tá? E quando elas vão para o plano espiritual, muitas delas passam a se comunicar, porque elas passam a ter como fosse um novo chip. Novo chip, né? O campo da mediunidade delas também são muito, muito fortes, essas pessoas comuns. Por isso mesmo que elas têm que começar a se apagar. Então, gente, vamos trocar nossos pensamentos para coisas muito boas, muito positivas, para que a gente possa manter todas as nossas lembranças. Libere, respeite aquilo que aconteceu, que a gente considerou que não foi tão positivo, e vamos trazer para dentro de nós, né? Porque a gente pode trazer com as nossas experiências que a gente já teve, tá? Nossas lembranças que a gente, quando eu pedi que cada um de vocês pensou numa coisa que já aconteceu, a gente pode trazer que nós temos inúmeras vidas passadas. Então nós temos no nosso inconsciente fantásticas experiências positivas. Então, na velocidade da luz, a gente pode trazer as 10 melhores, mais fantásticas experiências de alegria e tomar um banho dessa alegria. Nós podemos buscar em modelagem pessoas das quais tem aquela característica que a gente está trabalhando, buscando, né? Modelar aquele aspecto. As pessoas não vão estar, talvez, 100% de todos os aspectos muito bem, mas aquele aspecto que eu preciso, a pessoa mais alegre que eu conheço, me identificar, né? Fazer o campo morfogenético, né? Entrar nesse campo daquela pessoa. Como ser? A imaginação. Como ser a nossa imaginação e o nosso fazer perante o nosso cérebro é a mesma coisa, é o mesmo registro. Então eu vou me imaginar uma situação mais alegre, mais linda como possível. E também eu vou buscar, né, fazer um ponte ao futuro. Ponte ao futuro, eu vou me imaginar, eu vou me colocar numa situação, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a um período, naquela situação que eu quero. Então, lembrar de situações que eu já vivenciei, que eu tenho muitas, com certeza, maravilhosas. Buscar no meu inconsciente também minhas experiências, na minha imaginação eu vou criar isso, tá? Eu vou me identificar, modelar com pessoas que têm aquelas características e também vou me colocar ponte no futuro. Vou até uma situação, né, do futuro, onde eu estou com aquela situação bem. Então, são situações que a gente pode estar se trabalhando, o melhor, com mais energia evoluída. Não sei se você tive a oportunidade de falar um pouco, né, com relação a esse aspecto da psicologia, dos trabalhos. Talvez vocês falaram um pouquinho das técnicas terapêuticas, né, que pudesse estar associado ao trabalho, né, porque a gente trabalha campos, né, campos de passado, com regressão de memória, os campos de antepassados, com as constelações, sempre dando um bom lugar a tudo e a todos, né, respeitando, tá? Talvez você vai perguntar, Malu, já aconteceu alguém ficar mediunizado do teu consultório? Já aconteceu. Não é incentivado isso. Quando acontece, a gente usa as técnicas apométricas, encaminha essa pessoa também para poder estudar, trabalhar, né? Não, a gente não incentiva, mas em algum caso muito especial, ou pessoas que já trabalham, né? Inclusive aqui na nossa casa, algumas pessoas que eu já atendi,
que era entrar, aí tu tem assim que doutrinar, orientar e colocar aqui no lugar, lugar para você é lá no centro, encaminhar, né? Então indicar, às vezes, ao tirar, a pessoa sentir que aquela energia não era dela e sim de alguém que estava junto, tá? Aberto. Obrigado. Obrigada. Né? Doutora Vera, se caso em algum outro momento queiram ou tem um assunto que vocês queiram dessa área, à disposição. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Gente, muito obrigado pela gentileza. O conhecimento foi muito amplo para nós, né? E nos motivou a procurar descobrir alguma forma de ajudar no nosso trabalho de apometria, né? Que todo conhecimento é válido. Vamos agradecer a nosso Pai, aos espíritos superiores aqui presentes, possando retornar aos nossos lares com a energia bem equilibrada, bem feliz, cheia de esperança e de paz. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, encerramos as atividades desta noite. E que assim seja. Na próxima semana vai ser o Fábio Desanível, que vai falar sobre como ele faz a apometria aqui na casa.